Olá, queridos alunos do 7º ano, e para você também que não é aluno do 7º ano, mas é um constante aprendiz que gosta de aprender, certamente gosta de compartilhar os seus conhecimentos. Para você que está aí do outro lado da telinha, que bom tê-lo conosco. Obrigada pela permissão de estarmos aí dentro da sua casa. Vamos nesta aula falar sobre o reino fungi. Sou a professora Elisângela, estou muito bem, graças a Deus, estou feliz por estar aqui contigo. E eu espero que você e a sua família estejam com muita saúde. E nós não estamos sozinhos nesta aula, não. Nós estamos em ótima companhia. Nosso querido intérprete, o professor Ronaldo. Olá, querido. Que bom tê-lo conosco, viu? Seja muito bem-vindo. A tua presença enriquece a nossa aula. Bora lá, queridos alunos. Quero perguntar para você, como que está o ambiente aí? Tudo ok? Favorável? Circulação de ar? Tá confortável? Luminosidade? Ah, essa que eu esqueci. E o caderno, tá aí? Legal. Bora lá então, iniciando a nossa aula com os nossos objetivos. Temos aqui uma animação, né? Falaremos sobre o reino fungi, olha eles aqui, os cogumelos, né? Que são fungos também, representantes aí deste reino. E quais são os nossos objetivos desta aula? Vamos conhecer as características gerais dos fungos, compreender a importância deles para o ambiente e vamos diferenciar líquens de fungos. Bora lá então? Vamos conversar sobre essa imagem? Ô professora, tudo bem, vamos, podemos conversar, mas a senhora falou que nós íamos falar de fungos e eu tô vendo aí um pão fatiado, já me deu fome. Opa, mas espera aí, parece que este pão fatiado traz ali com ele algumas características que não são muito agradáveis, não é mesmo? A gente está observando aqui o que neste pão fatiado? A gente está observando bolor, mofo, né? Que é algo comum que acontece, né, em alguns alimentos da nossa casa. Eu quero perguntar uma coisinha para você. Vem cá, vamos conversar, vamos olhar essa imagem. Vem, vamos conferir aqui comigo. Será que é perigoso para a saúde comer alimentos mofados? O que você acha? Conta aí para mim. Conta para mim. É perigoso consumir alimentos mofados? Como este pão. Vai fazer aquele sanduíche, passar aquela maionese, eu não sei o que você prefere. Vai pôr aí um queijo, um presunto e vai consumir. Será que pode? Será que é bom? O que você acha? Eu vou dar um tempinho para você pensar, refletir. Claro que você pode conversar com a família, conversar com os colegas da turma, mas eu aguardo você aqui para eu e você darmos continuidade nessa conversa. Até daqui a pouco. Voltei, gente bonita. E aí, conta pra mim. Correu lá naquele cestinho de pão. Onde é que guarda o pão na tua casa? Ah, você já foi lá? Foi lá constar se tem uma imagem semelhante como essa? Espero que não. Espero que aí vocês não deixem isso acontecer. Eu evito ao máximo, né? Ah, mas vamos conversar. Tá aí com fome. Será que é perigoso comer um alimento como este, mofado, com bolor? O que você acha? Faz mal ou não faz mal? Faz mal. Então, não é recomendável jamais comer um alimento como este, por exemplo, né? A gente vê um alimento como este, que está bolorado, que está mofado, pela ação de fungos, né? Micro-organismos. É que se você consumir, né, ele vai desencadear um problema estomacal em você muito terrível, você vai sentir muitas dores de estômago.
possivelmente terá náuseas, até uma diarreia pode desencadear. Então, é perigoso para a saúde, sim, ok? Afetando ali o sistema digestório, prejudicando, podendo levar necrose ali de alguns tecidos, de órgãos do sistema digestório. Então, nada de consumir alimento mofado de jeito nenhum, ok, minha gente? Você gosta de ler? Responde para mim. Como que tá aí o seu hábito de leitura? Tá lendo quantos livros por semana? Ô, louco, professora, quantos livros por semana? A professora de ciências já passa um monte de tarefa para mim. Você pergunta quantos livros eu leio por semana? Ah, é claro, você pode ler aí pelo menos um livro por semana, né? 2, dependendo ali do número de páginas. Eu aconselho você, estimulo você a leitura, que é muito importante. O que você acha? Bora fazer uma leitura comigo? Então vamos lá. É uma reportagem, né? Que diz: é perigoso para a saúde comer alimentos mofados? É perigoso? Veja o que a ciência diz. Se você esquecer uma fatia de pão de forma, por exemplo, lá no armário, em pouco tempo, pode apresentar em sua superfície uma espécie de penugem verde, na maioria dos casos, e com um cheiro ruim. Trata-se do conhecido mofo ou bolor, como também é chamado. Assim, a tal penugem, né, que costumamos ver no alimento mofado, são as hifas, ou seja, as estruturas em forma de fios, que compõem o corpo dos fungos. Alguns tipos produzem micotoxinas, que são substâncias tóxicas, que causam desde intoxicações alimentares até câncer do sistema hepático. Como existem milhares de tipos de bolores, fica difícil saber se o desenvolvido em determinado alimento fará mal ou não à saúde. Então, na dúvida, o melhor é não consumir o pão, a fruta, o iogurte ou qualquer outra comida com aquele aspecto mofado. Então, se liga, mas aí, né, para fortalecer esse entendimento, não devemos consumir alimentos mofados, de jeito nenhum. Podem provocar danos ali no nosso fígado, né? Este órgão glandular ali tão importante para nós. Então, não consumir alimento mofado de jeito nenhum. Bora lá então falar deles aqui? Vamos ver aqui então, né? Alguns exemplos de fungos, que são eles os representantes do reino fungi, né? Olha aqui, ó. Bem aqui, nós vimos aqui esse pão, que é tão bonito, só que está mofado, né? Olha que judiação, não dá para consumir. Olha uma outra situação aqui, ó. Esse aqui, ele está tomado, né? Parece que uma fatia de pão que já está toda tomada por um bolor, né? Ô, professora, conta para mim, o que eu vou fazer? Eu vou dar para o cachorrinho? Não, não vai dar para o cachorrinho, não. Desfaz dele ali na terra. Tem plantinho, jardim aí? Desfaz ali, que ele vai voltar ali no ambiente. Aí os decompositores vão agir ali, né, fungos e bactérias, e vai devolvendo ali, vai reciclando isso aí e vai devolvendo para o ambiente, né, de uma forma ali transformada. Olha aqui o outro caso, é a mesma coisa que acontece com aquelas frutas. Você já visitou, você já foi numa fazenda, num sítio, onde tem aqueles pomares bastante variado, muitas plantas, árvores frutíferas, laranja, manga? É muito comum as frutas caírem ali dos seus pés, das suas árvores, né? E ali no chão, ali no solo, vai passando pelo processo de decomposição. A matéria orgânica sendo transformada ali por estes organismos que realizam a decomposição, são os decompositores, né? Fungos e bactérias, transformando a matéria orgânica ali em inorgânico, os minerais que vão retornar ali, se manter ali no solo e retornando para as plantas. Então, aqui a gente está vendo, né, um processo de mofo, bolor, acontece muito isso aqui também na decomposição de organismos vivos, né, uma fruta, sim, um ser vivo, né. A gente também está vendo aqui, ó, exemplos de cogumelos. Existem os cogumelos comestíveis, existem até cogumelos que são alucinógenos, né? Que provocam algumas alucinações ali
no sistema sensorial. Este daqui é conhecido como orelha de pau. E esses pequenininhos aí no cantinho, professor, também são fungos? São. Já quero aproveitar a imagem para contar para você que estes organismos aqui são organismos pluricelulares, formados por muitas células. São organismos macroscópicos que nós podemos visualizar a olho nu. Já que, no caso das leveduras, são organismos microscópicos e unicelulares, ou seja, são constituídos por uma única célula. Embora muito pequenos, embora micro-organismos, têm um grande papel nas indústrias, têm uma grande importância econômica. As leveduras são utilizadas para a fermentação na produção de pães, também é utilizada na fermentação de muitas bebidas, como a cerveja e o vinho, por exemplo. Ok? Então aqui nós vimos os representantes do reino fúngico e também nós vimos algumas de suas características e benefícios. Falando em característica, ainda celular, lembrando que existem os organismos eucariontes e os organismos que podem ser unipluricelulares. Os organismos eucariontes são aqueles com núcleo e parede celular de quitina, né? Uma outra característica além do material genético que é delimitado pela membrana nuclear. Outra característica destes organismos, unicelular, no caso das leveduras, e pluricelulares, né, que podem ser formados por muitas e muitas células. Os fungos são divididos em, bora lá então compreender a divisão deles. Temos aqui 3 imagens e as suas respectivas definições. Os zigomicetos, por exemplo, né, são os mofos. Falando em mofo, lembra aqui ó, da pelagem? Apesar que aqui não está esverdeada, conforme nós lemos lá na reportagem, mas nem sempre ela vai apresentar a coloração esverdeada. Então, só para reforçar para você que são as hifas, tá? E esse mofo, né, ele é responsável, então, aqui, os zigomicetos, pelo apodrecimento de alguns alimentos que podem causar doenças também, né, em plantas, animais, inclusive no ser humano. E aqui os basidiomicetos, que apresentam um corpo de frutificação em formato de chapéu, que lembra a casinha dos Smurfs, aqueles bonequinhos azuis já de desenho animado, né? Alguns são comestíveis, outros são venenosos, então não dá para comer todos de jeito nenhum. E aqui nós temos os ascomicetos, as leveduras, que são tão importantes ali na fermentação de bebidas, algumas bebidas alcoólicas, e também na produção de pães. Há espécies que são parasitas, viu, minha gente? Como a Candida albicans, causadora da doença candidíase, ou o sapinho, que geralmente ocorre na boca. Nós vamos ter aulas falando das doenças causadas por fungos, tá? Daí nós vamos nos aprofundar, falar um pouquinho mais da candidíase. Muito bem. E a nutrição, como se alimentam? São heterotróficos, têm como fonte de alimento nutrientes originados de fontes externas. São saprófagos, que se alimentam a partir da matéria orgânica ali que está em decomposição, né? Do bolor aqui do processo de decomposição. E a respiração, respira? Claro que respiram. São organismos aeróbicos que se utilizam, que precisam do oxigênio, mas eles também são organismos anaeróbicos, facultativos, no caso, por exemplo, das leveduras. Não utilizam, não contam com a presença do oxigênio para respirar, ok? Vamos fazer uma atividade? Venha comigo, vamos lá fazer essa atividade. Fungos participam da decomposição da matéria orgânica no ambiente. Com base nisso, como podemos chamar o tipo de nutrição dos fungos? Como? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade no teu caderno e eu já retorno aqui para dar continuidade. Estou te esperando. Até já.
Voltei, minha gente. Vamos lá, então. Com base nessas informações aqui dos fungos que participam da decomposição da matéria orgânica no ambiente, como que podemos chamar o tipo de nutrição deles, desses decompositores? Os fungos são organismos heterótrofos, pois precisam buscar o alimento em fontes externas, por realizarem a decomposição da matéria orgânica, também chamados de saprófagos. Reproduzem, e eles têm a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A assexuada se dá por brotamento e gemulação, né? Os brotos se separam da célula, originando ali, né, formando, né, cadeias de célula e gerando indivíduos descendentes idênticos, certo? Existe também a reprodução assexuada por fragmentação, que um micélio, certo? Olha aqui, ó. O micélio se fragmenta, originando vários micélios. Existe também a esporulação. Não mostrei aqui, ó, o brotamento, né? Que um indivíduo, né? Os brotos se separam e vão ali gerando novas células, indivíduos iguais. E a esporulação, né? Que ocorre aqui nesse tipo, onde os esporos, olha aqui os esporos, são bem resistentes aos ambientes desfavoráveis, né? Eles vão formando novos indivíduos adultos. E a reprodução sexuada, é essa que apresenta para nós uma maior variedade genética, né? Porque vai surgindo novos organismos. As hifas, então, se juntam e há a formação de uma nova hifa e também de um novo material genético. Por isso, então, a variedade de material genético, a variedade de novas espécies que surgem aqui na reprodução sexuada. Os fungos podem viver como saprófagos, né? Olha aqui, ó, que realizam a decomposição. Têm vida livre, são encontrados em variados ambientes, né? Principalmente nos lugares úmidos e ricos em matéria orgânica. São parasitas também. Existem os parasitas que, quando se alimentam de substâncias, retiram, né, dos organismos vivos ali os nutrientes que eles precisam, né? Eles se instalam em plantas, por exemplo, e animais. Professor, animais é um pé. Não, sim, estamos, eu e você, estamos ali no reino animal. Então, os fungos desenvolvem doenças em nós, as micoses. E os pés estão aqui, né, para lembrar ali que é um lugar muito favorável, um habitat ali que não deveria ser, mas que os fungos gostam de tornar ali os nossos pés habitats, né, se não fizermos uma higiene correta, né? Depois daquela lavagem sensacional, secar muito bem, evitar umidade, né? Manter a higiene dos tênis, né? Você está cuidando do teu tênis? Você já pode cuidar do teu tênis, não deixa a mamãe fazer tudo não, tá bom? Cuida do teu tênis, sempre ali, né, proporcionando a higiene, né? E expondo ali ao sol, né, para que retire ali a umidade, que é um lugar muito favorável que os fungos amam. Então, coloque sempre o teu tênis ali no sol, tá bom? Para que receba uma ventilação e vai matando estes fungos, né, que provocam, por exemplo, a micose. Quando você for para o seu tênis novamente, já vai facilitar para você estar se prevenindo delas, ok? E elas atacam as plantas, eles, né, alguns fungos atacam plantas, né? Olha aqui essa folha que já está coberta pela ferrugem, né? Já impedindo toda a sua área de estômatos aqui absorverem, né, tudo aquilo que é necessário no processo da fotossíntese. Então a planta acaba morrendo e nem realiza a fotossíntese. Existem aqueles fungos que são mutualísticos, que realizam simbiose, onde há benefícios, né? Existem os fungos que se associam com algumas cianobactérias e também, né, com as algas. E é uma associação muito bonita. Os fungos proporcionam umidade para as algas e as algas disponibilizam nutrientes para os fungos. Olha que belezinha, que harmonia entre estes dois. E juntos formam os líquens. E também as micorrizas, associação com a raiz de plantas, né? Estes fungos ajudam as plantas, ali depois do processo da decomposição, ajudam elas a fixar, absorverem ali os nutrientes, né? São derivados ali do processo da decomposição. Então, esses nutrientes, os minerais, eles são mais fáceis absorvidos ali
pelas raízes das plantas quando há essa associação, quando as micorrizas, né, estão ali, então, acontecendo, interagindo. Os fungos podem ser encontrados em colônias, certo? E também viver isoladamente, ok? Muito bem, bora fazer uma atividade? Então vem comigo. Um fazendeiro notou que as manchas esverdeadas que haviam no tronco das árvores da sua propriedade haviam diminuído ou desaparecido após a instalação de uma indústria no terreno vizinho. Explique ao fazendeiro o que podem ser essas manchas e a possível relação entre o sumiço delas e a instalação da indústria na região. Você ajuda? Você dá umas ideias aí? Explica aí para o fazendeiro o que pode ter ocorrido? Então eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno, estou te esperando aqui, até daqui a pouco. Voltei, minha gente. E aí? Vamos lá ajudar o fazendeiro explicando para ele o que pode ser essas manchas esverdeadas nos troncos das árvores e a possível relação entre o sumiço delas e a instalação da indústria na região? Bora lá então? Olha o Snoopy aqui, ó, procurando aqui a explicação para ajudar o fazendeiro. Bora lá então. As manchas que o fazendeiro costumava observar nos troncos das árvores deveriam ser líquens, associação de fungos e algas, né? Os líquens são associações entre algas e fungos ou entre cianobactérias e fungos. São extremamente sensíveis a alterações ambientais, principalmente a poluição do ar. A instalação da indústria provavelmente piorou a qualidade do ar, o que contribuiu para a diminuição e o desaparecimento desses organismos. Os líquens são organismos muito sensíveis. Toda e qualquer poluição que tem naquele ambiente, se você pode notar, se você estiver constando ali a presença, percebendo a presença de muitos líquens, pode esperar que aquele ambiente, aquele ar está mais favorável. Não há tanta poluição atmosférica. Porque os líquens, às vezes a gente se enrola, né, para falar algumas palavras. Os líquens, eles são muito sensíveis. Então, eles precisam de um ambiente, de uma atmosfera livre de poluição. Então, é um ótimo indicativo, um ótimo bioindicador aí para nós sobre a qualidade do ambiente, ok? O que vimos nessa aula, minha gente? Bora lá conferir as características dos fungos, a classificação dos fungos e a diferença entre fungos, líquens e micorrizas. E essa animação aqui, ó, né, para fechar aí esta nossa aula, que eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou esperando você aqui na próxima.
Fique bem, até lá. Tchau, tchau.